É isso, galerinha. Mais uma quinta-feira começando, mais um Futuro Cast iniciando, né? E hoje com um tema importantíssimo quando a gente fala sobre futuro, né? Dentro da Futuro, já fazendo a minha piadinha de lei, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro, né, da profissão educador. E para falar desse tema comigo, eu tô com ele, né? Reinaldo Domingos, o Brabo. Ele é presidente da Befim, CEO da DSOP. Ele que é PhD em educação financeira, né? Então tem algumas formações ali voltadas para a educação financeira. Autor de mais de 100 obras também voltadas, né, sobre para a educação financeira, né, comportamental, ali que podem auxiliar. Então, fiz a brincadeira, né, antes, vou ter que fazer de novo, né? Tô me sentindo pequeno aqui, conversando com ele, tendo ele quanto convidado. Ô, Reinaldo, seja muito, muito bem-vindo e obrigado pela presença, né, e pelo tempo. Se quiser, né, se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho, sobre você, fica à vontade. Ô Luan Barros, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui falando com você. Sabedor que você só tem 33 anos, eu entreguei ele, gente, olha só. Eu falei para ele que já serve como meu filho, já estamos juntos aqui, mas estamos no propósito. Exatamente, exatamente. Mas eu vou me apresentar muito brevemente aqui, você já me fez alguma introdução. Sou presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, BFIM, também CEO da DSOP Educação Financeira. Tenho a felicidade de ter fundado há 37 anos uma empresa contábil que hoje está entre as 5 maiores do Brasil, da América Latina, talvez, que é a Confirp Consultoria Contábil. E também sou educador, sou terapeuta financeiro, PhD, sim, mestre, doutor e pós-doc nessa área. E temos hoje o privilégio de ter levado a educação financeira para as escolas do ensino básico do Brasil, públicas e privadas. Já participamos com o MEC em grandes audiências públicas na Câmara de Deputados. Temos projeto-lei levando a esta profissionalização destes profissionais que educam-se financeiramente, que aprimoram seus conhecimentos na educação financeira. E temos eu tenho também um jargão fácil aqui, viu, Luan, que eu falo assim, eu sou um rapaz latino-americano que vim do interior de São Paulo, sem parentes importantes, né? Uhum. E tenho certeza que tenho dinheiro no bolso. A única coisa que eu sei é, eu estou muito bem sustentável financeiramente desde os meus 37 anos de idade, que eu não trabalho mais por necessidade. Isso fez com que eu abarcasse, depois dos meus 37 para 40 anos, essa nova atividade profissional, não mais de contabilista, mas sim de um profissional da educação financeira. Então, trouxemos há quase 20 anos atrás, que ninguém falava de educação financeira, educador, Uhum. então, longe disso. Quem dirá terapeuta financeiro? Então, é uma atividade extremamente diferente de um consultor financeiro, de um planejador financeiro, de um coach, de um psicólogo, enfim, nós temos hoje uma ciência já comprovada academicamente, isso em questões de artigos científicos, e aí toda essa gama, Uhum. que é a metodologia DSOP, Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar. Com tudo isso, a gente veio ganhando notoriedade. A ABFIM, nós constituímos em 2012, faz mais de 10 anos que a ABFIM já existe, e ela foi desenvolvida, criada e idealizada para buscar apoiar todos os profissionais da educação financeira que tivesse dentro dessa linha. Então, hoje nós temos vários comitês, não só dos profissionais de educação financeira, mas também finanças pessoais, previdência privada e seguros, gestão de crédito, profissionais de consórcio, e assim nós estamos desenvolvendo uma grande aliança aí com todos os profissionais, trazendo esse comportamento, né, que é algo muito diferente. E Uhum. a BFIM tem essa prerrogativa de abarcar a qualidade e aprimorar cada vez mais esses que estão aí realmente debutando dentro das áreas da educação financeira. Então, para mim é um privilégio estar aqui no FuturoCast, para mim é uma honra, né? Quero já deixar meu abraço aqui a você, Luan, e também ao Alex, né, que sempre está aí nos apoiando. Nos conhecemos no CONAPREF, no Congresso Nacional dos Profissionais de Educação Financeira, que ocorreu em 31 de outubro do ano passado. Já estou convidando aí para vocês fazerem parte de um painel já do novo CONAPREF, que vai acontecer em 31
de outubro também de 2024 agora, então já se Bacana. sintam aí convidados para estar um dos painéis. Vamos pensar em um painel bem alinhado com aquilo que a Futuro traz hoje para os seus clientes, para a sociedade. Então, para mim, sem dúvida alguma, é um prazer muito grande. Eu estou aqui à sua Bacana. disposição para o que você Maravilha. precisar. Show de bola, Reinaldo, show de bola. Obrigado mesmo. E obrigado pelo convite também, né? Então, tenho certeza que vai ser algo bem bacana, né? O Alex gosta pouco, né, de falar sobre educação financeira. Tem um espaço para falar ainda sobre educação financeira e sobre o futuro. Acho que com certeza ele vai ficar bastante animado também. Bacana. Primeira coisa que eu queria conversar contigo, né, começar a perguntar quando foi que aconteceu para você essa mudança assim ou o porquê, né, de ter essa mudança de repente trabalhava já há bastante tempo como contabilista, né? Então, vendo ali o sofrimento, talvez, né? Eu falo sofrimento porque eu às vezes pego algumas declarações de imposto de renda de alguns de alguns clientes meus e falo, meu Deus, a gente vai ter trabalho daqui para frente. E resolveu ir para essa parte da educação financeira, assim, né? Porque você falou que é bastante essa parte comportamental, né? Essa parte como um terapeuta financeiro. Como foi essa transição para você, né? Ou por que que ela aconteceu? Bom, é uma pergunta muito importante para mim, porque quando eu me interessei por isso foi quando eu alcancei, primeiramente, a minha independência financeira, que é um dia não precisar mais trabalhar por necessidade, só por Uhum, prazer. E quando eu alcancei esse status de estar independente financeiramente, falei, bom, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu falei, mas como é que eu alcancei isso? Aí eu fui escrever, né, o meu primeiro livro. uhum. Eu, nós temos aqui uma espera só um pouquinho aqui, que eu derrubei um negócio. À vontade. Eu derrubei uma coisa aqui. Bom, essa primeira obra minha aqui, Terapia Financeira, ela tem mais de 15 anos. Esta primeira obra trouxe para mim a minha descoberta, já tem mais de 10 milhões de tiragem dessa obra. É o Uhum, meu long-seller, mas junto com outras obras que eu já tenho. E esta obra trouxe para mim a possibilidade de fazer com que meu conhecimento praticado, não conquistado, mas praticado, meus hábitos, meus comportamentos, né, que eu tive desde 12 anos de idade que eu me descobri, que eu falei, nossa, eu quero fazer de um jeito diferente. Quando eu tive lá a sensação de falar assim, eu quero ter uma bicicleta, meu sonho ter uma bicicleta. E aí lá começou um processo, quando eu comecei a escrever, que tinha que ter dinheiro, tinha que trabalhar, mas 12 anos eu fui ser auxiliar de camelô e 10 meses eu conquistei meu primeiro sonho. Eu falei, nossa, que legal, conquistei minha bicicleta. E foi escrevendo esse livro que eu falei, nossa, lá nasceu o que eu batizei, que a gente não criou, mas vivenciou uma metodologia de educação financeira. Então, nasceu o livro Terapia Financeira, embasada numa metodologia vivenciada desde os meus 12 anos de idade e com 37, culminando com a minha independência financeira. Então, eu descobri que tinha um método, um jeito de diagnosticar, um S de sonhar, um O de orçar e um P de poupar. Foi aí que eu falei, nossa, eu quero ajudar o mundo. Não teve dúvida. Saí da esfera, falei assim, ó, nós tínhamos já uma governança nessa empresa contábil, e hoje já era uma potência na época e só se tornou maior cada dia mais. Foi uhum. até bom eu sair de lá, porque eu deixei lá crescer muito mais do que eu pudesse realmente, né, fazer com que realmente eu tivesse êxito. E foi assim que eu conquistei um jeito de levar para as pessoas a possibilidade delas também ter esse caminho. E aí, logicamente, a metodologia da SOP na época me deu projeção, mas em seguida eu falei assim, vou ensinar quem? Adulto? Adulto não é fácil ensinar educação financeira. Aí eu falei assim, É então eu difícil. vou buscar um caminho novo. Aí foi quando eu escrevi também o primeiro livro meu, que lancei em 2008, pela editora Gente, na época ainda, Uhum, que é O Menino do Dinheiro. E ali no Menino do Dinheiro fiz uma enquete, mais de 50 escolas, uma dinâmica muito forte, escola pública, privada, desde o infantil ali, maternal até o ensino médio, e desenvolvi a metodologia da SOP, ampliando o leque dela, mas entendendo a criança. E foi ali que nós começamos um grande celeiro de conhecimento, e foi desse jeito que nasceu
o primeiro e único sistema de ensino de educação do comportamento financeiro. Foi Uhum. assim que nós... Aí comecei a escrever livros didáticos, paradidáticos, coleções, trouxe a pedagogia junto, toda a parte psicopedagoga junto. Então, a gente desenvolveu hoje um catálogo de mais de 200 obras, diversas coleções didáticas, paradidáticas, literatura. Ensinamos hoje educação financeira por meio do inglês. Então, nós temos Ah, que bilíngue legal. dentro da educação financeira. Temos jogos, brinquedos educacionais, também socioemocional com educação financeira. E temos uma plataforma streaming de educação financeira por meio do entretenimento. Então, nós desenvolvemos, que chama-se da Netflix, que é uma plataforma, nós desenvolvemos um grande ecossistema da educação financeira. Temos a editora. Por que eu tive editora? Porque as editoras na época, viu, meu querido Luan, falaram não para mim. A coisa melhor que pode acontecer por um empreendedor, Luan Barros, é você ter um não. Porque aí você sabe que você tem que fazer, porque não vai dar certo com essas pessoas. E Exato. aí foi onde eu fui empreendendo e chegando a conquistar hoje a DSOP Educação, é o maior ecossistema de educação financeira do Brasil, talvez do mundo, não sei. Mas a gente tem hoje toda uma preocupação, desde uma tenra idade de 2 anos e subimos até 102 anos. Não somos planejadores financeiros, muito claro isso, porque Uhum. o planejador financeiro tem o cuidado maior, principalmente, de pegar o capital, desenvolver toda essa parte. Também usa comportamento, claro, mas de Sim. uma outra forma. E nós não, nós temos hoje uma essência, e eu só fui para a academia de novo para fazer meu mestrado, doutorado, para fazer a ciência disso. E Uhum. aí a gente abriu, formamos hoje multiplicadores, temos uma franquia de educação financeira. Ah, Então, que assim, legal. esse ecossistema ele está muito bem alicerçado. Hoje temos orgulho de ter essa grande pleiade, né, de profissionais nesta área e estamos avançando. Abrimos também em 2009 primeira pós-graduação em educação financeira, depois fomos subindo para mais especializações em educação financeira e pós-graduação, então lato sensu. Fomos para o estrito sensu, temos o mestrado em educação financeira, temos o doutorado em educação financeira internacional, convalidado pelo MEC no Brasil, por 12 Que massa. universidades federais. Então, nós temos as pós e temos, a partir do ano passado, nós estávamos em 2 anos com o MEC experimental para a primeira graduação em educação financeira e é hoje verdade, nós temos hoje a primeira graduação em educação financeira desde 2023, homologada pelo MEC, onde nós temos um tecnólogo de 24 meses, maravilhoso, que educa hoje também dentro da graduação. Então, nós temos graduação, pós-graduação e mestrado e doutorado. Bacana. Descemos no ensino médio, fundamental, infantil e maternal. Cara, que legal, Toda a que legal. esteira, né? Toda essa esteira acadêmica, Sim. educacional, a gente tem hoje esse prerrogativo. Então, em 2012, a gente abriu a BFIM e falou, bom, vamos colocar a BFIM para fazer esse caminho da educação financeira. Uhum. E a gente está muito feliz com os resultados. A gente hoje tem um nome bem forte nessa área. E a BFIM ganha cada vez mais escala e principalmente representatividade junto à FEBRABAN, junto ao governo. Então, a gente está aí na política da educação financeira e trazendo Sim. os pares importantes, né? O finanças pessoais, os de consórcios, os gestores de crédito. Se Deus quiser, vamos trazer os planejadores para dentro da BFIM. Vamos abrir um comitê lá. Vou falar que o Alex Terek vai ser o presidente do comitê dos planejadores. Vai ser muito legal. Mas bacana, bacana. Acabou com o meu discurso de falar que não existe mais faculdade de educação financeira, né? Já era. O Reinaldo acabou com esse meu discurso Há desde o ano mais de passado. 15 anos, hein? Há mais de 15 anos. Mas isso é muito bacana porque quando a gente fala sobre educação financeira, né, tem muita gente que torce o nariz, né? Que não entende, né, que a educação financeira muitas vezes, né, não é só o uso do capital, né, como você mesmo pontuou, essa parte do comportamental, né, do vir antes, né, do desde criança a gente já começar a levar um pouco do conhecimento, porque quando a gente fala de educação financeira mesmo, uma coisa que eu fico muito triste é ver um monte de adulto que às vezes sai da faculdade, vai ingressar no mercado de trabalho e não consegue entender absolutamente nada do comportamento do dinheiro, né?
não sabe nem da importância que tem o dinheiro na vida, muitas vezes, né? Porque não teve contato realmente com a educação financeira. Então não consegue, às vezes, né, já puxando um pouco para o seu lado contabilista também, né? Então, muitas vezes não consegue nem fazer ali a declaração de imposto de renda, não faz ideia da importância, do porquê que tem que fazer. Então acaba, muitas vezes, né, sendo ludibriado, vou colocar assim, enganado dentro do mercado, com as falsas promessas, né, que a gente tem aí aos montes. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre educação financeira mesmo, mais blindado a população vai estar, né? A população de modo geral, e melhor, né? Economicamente falando também, o nosso país pode estar, né? Então, pô, que baita iniciativa, Reinaldo, de verdade, sim. Eu acho muito legal de você falar da trajetória, né? Porque conheci um pouquinho, mas é muito melhor ouvir de quem realmente fez tudo acontecer, né? Então, Mas bem bacana. a gente tem muito orgulho, sim, e assim, é muito importante. Eu acho que por muitos anos, Luan, foi muito confundido, né, os investimentos, a parte de finanças, como Uhum, propriamente dita, até os planejadores, né? Tinha uma confusão ali, não, mas se eu sou um planejador financeiro, eu sou uma profissional de educação financeira. São mundos muito distantes, mas ao uhum. mesmo tempo próximos e conectados. Eles se conectam, Sim, porém eles não se misturam, porque são especialidades diferentes. Hoje nós educamos uma professora na sala de aula, nos programas de educação financeira e ensino básico, e esta professora vai dar aula para uma criança. Como é que eu posso dar aula para uma criança se eu não educar essa professora? Então, sim, nós temos um grande desafio aqui já para quem vai nos assistir. O primeiro desafio é que como é que podemos educar crianças se o professor não está educado? sim. Então, nós temos aí um desafio pela frente, mas a gente está trabalhando fortemente para que o MEC reconheça isso e tudo isso vai fazendo com que o MEC entenda que vai ter que ter uma disciplina de educação financeira na sala de aula. Esse é meu maior sonho, que a gente consiga realmente levar cada vez mais, né, e com cada vez menos preconceito, né? Que é isso um pouco do que eu falei, assim, né? A gente vê ainda muito preconceito, principalmente nesse ponto que você trouxe, né, o professor precisa estar bem estruturado para poder passar essa matéria para frente, né? Porque eu posso estar enganado, mas eu acho que no ano passado, ano retrasado, a gente até chegou a ter alguma coisa assim, né? Mas os professores não estavam preparados, não tinha nenhuma estruturação, então o professor chegava muito cru para falar sobre falava sobre matemática financeira, né? Eu cheguei até a pegar uma fase da minha irmã mais nova, assim, estudando um pouco, peguei livro e não era muito didático, né? Não tinha muita informação porque parecia que tinha sido algo meio improvisado, digamos assim, né? Então foi introduzido de qualquer forma e acabou que não andou para frente, né? Então a gente acaba vendo muito esse preconceito, né, dos professores, que você falou no começo, né? É muito difícil educar o adulto, né? É mais fácil começar da criança, mas para que a gente tenha crianças educadas, a gente precisa que tenha adultos preparados, né? E como é Acho que esse é o grande desafio, né? Uhum. E como é que é para você, assim, essa questão realmente do desafio, assim, como tá sendo, ou como que é a aceitação das pessoas em relação a essa parte? Uhum. Quando a gente fala em educação, é sempre mais difícil, né? Porque educação significa você vai fazer, não sou eu. E é mais fácil, por isso que eu falo, a profissão de planejador financeiro é mais fácil do que educador financeiro. Por quê? Porque, na verdade, o consultor tem uma formação de como fazer, meios e tudo mais, então ele aprende os atalhos, todos os produtos estão aqui, ele consegue entender tudo isso. Na educação financeira, a gente, inclusive, na formação de educação financeira, a gente não fala em especialidades de investimentos ou até abarcando caminhos do patrimônio. Sim, a gente educa essa pessoa no comportamento principal, no eixo principal, que é o dinheiro que vai nortear a vida dessa pessoa para o resto dela. Então, a educação financeira ela está desde o nascimento de uma criança ali. Eu até gravei uma série na Netflix que vai ser lançada, que é a influência da educação financeira em todas as fases da vida. Por quê? Porque ela está em todas as fases da vida, inclusive vai na sucessão. E Exatamente. aí, logicamente, quando a gente fala que o brasileiro, não é só brasileiro, não, qualquer pessoa do planeta, mas falando de Brasil, ninguém aprendeu sobre também como
planejar financeiramente. É outra ausência grande, né? Porque quando você falou de imposto de renda, eu fazia o imposto de renda quando estava com o contabilista? Eu não. Eu tinha o meu CEO lá e hoje, até hoje, eu não faço mais minha declaração de imposto de renda há mais de 25 anos. Ele faz lá. E quando ele fala de números, eu falo, não, peraí, números é com você, comportamento é comigo. Por quê? Porque, na verdade, são mundos muito diferentes e a gente tem a prerrogativa agora de transformar, né, fazer com que esse movimento do comportamento seja priorizado. Porque é mais fácil ensinar uma criança e construir nela um jeito? Porque nós estamos falando de hábitos, nós estamos Sim. falando de comportamentos. Então, peraí, então eu tenho dezenas de obras hoje, inclusive aprovadas no PNLD, Plano Nacional de Livros Didáticos, O Menino do Dinheiro e Cordel, Diário dos Sonhos, esses são livros meus aprovados no PNLD, que projeto de vida também em 2021, que foi para o ensino médio, também tenho livros aprovados do projeto de vida, que é um livro didático para o ensino médio. Então, a gente tem hoje uma prerrogativa de falar, bom, a gente consegue ensinar uma criança desde quando ela começa a entender que o recurso financeiro compra o que ela quer, seja guloseima, seja um desejo. E ali nós ensinamos coisas muito mais profundas do que só. Ah, então, quer dizer que a educação financeira tinha que só quando for alfabetizado e souber fazer contas. Não, não. Porque o ato de você desligar uma lâmpada para economizar energia elétrica é uma prática aprendida na educação financeira? Sim. É uma economia? Sim. Mas nós não falamos só isso, nós falamos por que que eu faria isso? Porque eu tenho que ter mais recursos financeiros. Eu tendo mais recursos financeiros, eu posso realizar outros desejos, além das minhas guloseimas, que são os sonhos, são os propósitos de vida. Então você começa a ter outros, navegar por outros mares, né? Onde é delicioso educar uma criança. Ela tem uma percepção muito rápida e ela aprende isso. Mas, E as pessoas falam assim: não, vamos dar um cofrinho para ela. Um cofrinho, nós ensinamos outras coisas, não é um cofrinho, são muito mais cofrinhos que ela precisa aprender a ter, curto, médio e longo. Ah, mas dentro do cofrinho a gente vai guardar o quê da criança? Moeda? Não, não, a gente guarda outra coisa, a gente guarda sonhos, a gente guarda propósito. Então tem muita informação, o tempo para a criança vai aprender. Por isso que ele é mais fácil. Quanto mais cedo, né? Uma criança de 2 a 10 anos é o momento certo, mais forte para a gente construir o cognitivo, construir os hábitos, e aí fica fácil para essa criança que um dia será jovem, quando estiver lá com seus 16 anos, que já é um jovem aprendiz, se ele quiser ser, ou vai ser um estagiário, vai ser qualquer coisa assim, primeiro salário dele, primeiro emprego dele, ele não vai fazer o que faz hoje mais de um terço da sociedade brasileira que está inadimplente, são jovens de 16 a 25 anos. Esses não tiveram nada e usaram o crédito totalmente de forma errada. E aí entra outro ensinamento, Luan. Crédito não é ruim. Crédito é uma dádiva. Você vai falar assim, como assim? Um PhD em educação financeira falando que crédito é bom. Claro que é. Quem não tem crédito não tem sonhos de grande porte sendo realizados. Por exemplo, uma casa própria. Por exemplo, um carro que eu quero. Por exemplo, um terreno. Por exemplo, uma viagem, às vezes, muito mais longínqua, você pode ter o crédito. Não tem nada errado no crédito. Onde está errado? O excesso dele, né? Mas o excesso de água também mata afogado. Então, tá igual. Muito bom, muito bom. É muito bacana da gente falar sobre esse ponto, né, de comportamento. É um tema que eu gosto bastante, porque eu falo isso até para adulto mesmo, né? Às vezes eu tô conversando com um cliente aqui e eu já dei treinamento falando sobre isso, né? Cara, a parte que eu acho que é o mais difícil. Às vezes surge assim, ai, o meu cliente está com 200 mil de dívida, 600 mil de dívida, 800 mil de dívida. Eu falo, é resolvível. O que é muito difícil de resolver, a gente resolve também, mas é muito difícil é quando eu falo para a pessoa que ela tem que fazer e ela não faz nada daquilo. Exatamente por conta desse ponto básico que você colocou no começo, né? Que é hábito. Às vezes a pessoa já tem o jeito dela de fazer e aí para mudar isso, nossa, é um trabalho. E é muito de entender também a relação da pessoa, né? Você falou um ponto bem breve no começo, né? Sobre ter jogos Educacionais, né? educacionais e tal. Socioemocionais. Exatamente, eu falo bastante disso quando a gente está falando sobre educação financeira, que eu comento que
a relação com o dinheiro, né, ou a emoção que o dinheiro te transmite, d- dita muito a forma como as pessoas acabam é, tomando determinadas decisões, né? Então, eu acho muito bacana da gente ter essa visão assim de que não é um problema a gente falar sobre educação financeira com crianças, né, de como você comentou, de 2 a 10 anos, que é um momento bom para elas estarem sendo introduzidas ao assunto, né? E como você pontuou, não necessariamente falando de dinheiro, falando sobre comportamento, falando sobre o como funciona. Vou falar assim, que tô. Eu até. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Eu abri aqui o Netflix para olhar certinho como é que funcionava, então, porque eu falei, fiquei muito interessado, assim, de entender principalmente essa abordagem mais. Pra galera que é um pouquinho menorzinha, né? Tipo, pô, eu sei falar sobre comportamento de dinheiro com adulto, né? Apesar, a partir do momento que a pessoa sabe o que é dinheiro e valor, preço e valor, eu já consigo conversar. Mas antes, assim, eu fiquei bastante curioso de entender como funciona. Mas acaba sendo um ponto bem bacana, assim, né? Tipo, para quem realmente tem esse interesse de fazer diferente, né? E enxerga o potencial que tem, né? A educação financeira na vida de qualquer ser humano, né? Como você falou, ensinar bem esse jovem, né? Quando ele for ali, tiver o primeiro salário, com certeza ele vai fazer diferente, né? Não vai seguir o É. caminho, provavelmente, dos pais, né? E uma coisa muito importante dentro da educação financeira, que é bom ressaltar, Uhum, a educação financeira ela trabalha, Luan, fortemente no eixo principal da família. Não existe uma pessoa educada financeiramente, existe ela e a família. Por quê? Enquanto esse provedor estiver ganhando seu recurso financeiro, vendendo suas horas, né? Tá aí ganhando seu salário, de forma qualquer que seja seu vínculo empregatício ou não, ele está fazendo ali o trabalho de um empreendedorismo, está fazendo essas horas sendo vendidas, e, logicamente, a família está em casa, abrindo geladeira, com lâmpadas acesas, consumindo. Hoje, né, o clique hoje é muito fácil você comprar, né, nesse clique. Então, 24 horas por dia. Antes você falava, né, muitas entrevistas que eu já dei, várias diversas televisões, eu falava assim, mas falava na época, não, é só você não levar o cartão de crédito no shopping, nas lojas. Hoje não precisa levar nada, você só basta ter seu celular. E quem sai de casa sem celular? Me pergunto. sim, Ninguém. Então, exatamente. todo mundo está vulnerável. E quando você está dormindo também, você acorda, você lembrei de uma coisa, você vai lá, abre o seu e compra. Você não precisa, se der bobeira, você compra ainda sonâmbulo, né? Você pode até comprar ali. Já peguei casos Então, assim, assim, já. tem muita gente consumista e assim. Por que as pessoas consomem tanto? Porque falta a base comportamental, a base de propósitos, a base de sonhos, desejos bem realçados. Eu sempre coloco que para investir é uma coisa muito importante que eu sempre coloco para as pessoas. Primeiro, se você não sabe investir, procura quem realmente pode te ajudar. Não estou falando de uma instituição A ou B, mas sim, como o caso da Futura, uma empresa, uma instituição que eu a conheço há pouco tempo, não muito tempo. Depois que eu conheci o Alex, que eu entendi um pouco mais, no nosso bate-papo aqui anterior, que você me passou um pouco mais dela, é Sim. maravilhoso, porque eu não viveria sem um planejador financeiro ou uma holding familiar, porque eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência. Desculpa, eu falo sinceridade. Você Uhum, vai dar uma aula para mim de tudo isso, e eu vou te dar uma aula de educação do comportamento. Quer dizer, eu vou te ajudar de um jeito, de uma forma que você pode ter muito mais êxito na transformação deste que está fazendo a consultoria com a Futuro. uhum, Que nada mais é, ô, pessoal, você que está assistindo aqui pela primeira vez, você vai assistir, mas assim, a Futura, vou fazer uma propaganda dela. Se você está com dificuldade, né, não sabe o que fazer com o dinheiro que entra, que sai, ou está perdido no seu planejamento, por que não pegar a Futuro aqui e já fazer um caminho, tracionar um caminho de organização de tudo isso? Isso é um planejador financeiro. Vai colocar dentro de um guarda-chuva onde não tem tendências e nem mesmo nenhuma relação com essas outras instituições, seja um banco, seja um fundo de investimento, seja uma empresa de consórcio, qualquer que seja, e vai colocar na sua mão. Olha, aqui você pode ganhar menos, aqui tem mais risco, aqui tem menos risco. Esse é o trabalho da Futuro. Qual o trabalho que a Befin trabalha em uma das vertentes da mantenedora que a DSOP trabalha, ou a educação desse comportamento? E aqui que a gente vai fazer com que o comportamento seja realmente
trabalhado dentro da família. E onde está o maior problema? No gasto que esta família acaba tendo no seu dia a dia e vai fazer com que esse empreendedor que vai vender suas horas, que é o provedor, traz dinheiro para casa, não vai dar certo, porque isso vai gastar cada vez mais. Aí nós temos um fator inflação, perda Uhum. inflacionária, nós estamos perdendo o poder aquisitivo a cada dia, então tem que trabalhar cada vez mais para poder repor esse custo que está subindo, e eu acabo não tendo mais sonhos, eu acabo não tendo mais propósito, então viramos um pagador de contas. Por isso, a Futuro e até a DSOP Educação Financeira tem muita relação de equilíbrio, né? Aqui eu aprendo a fazer o que tem que fazer, aqui eu aprendo a ser educado comportamentalmente. Uhum. Sim, olha que não é propaganda que eu estou fazendo aqui, não, da Futuro e nem da DSOP. Mas eu, como na qualidade de um profissional da educação do comportamento financeiro no Brasil, a gente tem que deixar muito claro os papéis, né? Sim, Porque às sim. vezes as pessoas não sabem exatamente. Porque você falar, Luan, você está muito dentro da Futuro. É igual eu falar da DSOP. Eu estou dentro da DSOP. Então, a gente pode mostrar o equilíbrio entre essas duas especialidades, que elas são Sim. muito importantes. É muito E isso vai complementar, né? fazer. E a gente não vende por tendências de produtos, e sim por necessidades daquela pessoa, principalmente da sua família. Sim. Acho que é bem isso. Total, faz total sentido. Gostei bastante que você fala bastante, né? Acho que até faz parte da sigla, né, do DSOP, nessa questão da pessoa ter sonhos, ter o propósito, ter o objetivo, né? Esse ponto que você falou de, não tem um cofrinho para colocar o dinheiro, né? Tem vários cofrinhos porque a gente fale bastante sobre essa parte de propósito, sobre esses pontos, que eu acho que é muito importante porque uma questão que eu sempre trato quando eu vou conversar com um cliente que fala, eu procurei vocês da Futuro porque eu quero começar a investir melhor. A primeira pergunta que eu faço é a primeira pergunta que todo mundo trava, né? Você quer investir para quê? Qual que é a função desse investimento? E tem muita gente que está tão perdida nessa questão de só olhar realmente o dinheiro, né? Como a gente estava apontando aqui, que acaba esquecendo o motivo. Para que você está investindo? Estou investindo para ter dinheiro. Para quê? Tipo, o que que você vai fazer com esse dinheiro? Aonde vai chegar? Que sonho que você quer realizar? Qual que é o objetivo final? Porque é importante da gente lembrar para as pessoas, né, que o dinheiro ele é uma moeda de troca. É importante, ele vai permear durante a vida inteira do indivíduo, né, obviamente. Né? Sem dinheiro ele não consegue fazer nada. Mas é importante ele entender que tem que ter um motivo, né, por trás e não só o acúmulo pelo acúmulo, né? Nem que seja um acúmulo pelo acúmulo para eu me sentir mais seguro financeiramente falando. Mas legal, então você está querendo essa parte da segurança, né? Então, isso é muito importante, né? E tratar isso dentro da parte comportamental, né? E levar isso para as pessoas de uma forma mais consciente, eu acho que é muito, muito, muito bacana. É bem legal mesmo. Essa parte dessa conscientização, ela tem muito a ver com a sustentabilidade desse ser humano que está na Terra, né? Uhum. No meu livro Terapia Financeira tem uma frase na quarta capa. Quando você vier aqui, eu vou te dar um presente, vou te dar esse livro, tá bom, Lu? Boa. Eu já tinha anotado É, aqui. Mas você pode trazer, você pode comprar também o autógrafo. Show. Pedir para você, Qualquer que exatamente. seja o Tem que ser. jeito, se você não esqueceu, eu te dou. Se você quiser comprar, eu também autografo, do mesmo jeito. Mas Show de assim, bola, show de bola. tem uma quarta capa nele, no verso do livro, que fala uma pergunta muito importante. Você pode até citar nas suas próximas palestras, nas suas próximas abordagens, e falar só, isso aqui é a autoria de Reinaldo Domingos, está no livro dele, Terapia Financeira. A frase é a seguinte, aspas, se a partir de hoje você não mais recebesse o seu ganho mensal, por quanto tempo você manteria o seu atual padrão de vida? Fecha aspas, PhD Reinaldo Domingos. Então, assim, se a resposta dessa pessoa for pouco tempo, é sinal que ela precisa muito da educação desse comportamento nela e na família. E, de outro lado, ela precisa de um organizador financeiro, que é um planejador financeiro. Uhum. Olha só, essa pessoa precisa dos dois, ela não precisa de um só. Por mais que você queira falar de comportamento lá no futuro de planejadores financeiros, você não vai descer no nível de ciência da educação financeira, porque não é o Sim. expertise da Uhum. futuro. E eu também não vou conseguir nem subir o grau para níveis de investimento ou de composição daqueles ativos que a pessoa tem ou que quer obter, sem ter as projeções, sem ter todas as simulações, que não é a nossa praia de quem lida com ciência humana.
Uhum. Não é uma ciência de números, é uma ciência humana. Então, nós estamos aqui na educação financeira como uma ciência humana, e aqui nós temos uma ciência que projeta, que faz exercícios, que tem sistêmico, que tem todo um trabalho para conduzir essa pessoa. Então, a gente tem muitas parcerias dos nossos terapeutas financeiros, nossos educadores financeiros, com empresas como a Futuro, porque a Futuro pode e deve fazer a parte que realmente nós não ensinamos, porque nós não temos essa habilidade. E eu sempre aprendi uma coisa, sabe, Luan, eu acho que você que vai assistir esse nosso papo, tá aqui ao vivo com a gente agora, é assim, nicha o que você sabe. Fale o melhor da onde você realmente domina. Porque a partir do momento que você queira fazer isso, junto com isso, não vai ser bom em nada. Todo o clínico geral, ele está fadado a não ganhar recursos financeiros. Pensa, o clínico geral não é especialista. Quem ganha dinheiro hoje no Brasil, no mundo? O especialista. Uhum. Então, esse especialista precisa realmente entender que cada vez mais os nichos, né? Se eu sou um planejador financeiro, eu sou uma coisa bacana, e se eu sou uma da área de educação financeira, eu também sou uma coisa bacana. Mas por que que a DSOP se tornou o maior ecossistema, o mais respeitado hoje do Brasil, talvez da América Latina, talvez do mundo? Porque a gente não faz outra coisa. Sim. Mas a DSAP podia ter uma área de planejador? Sim, mas não é nosso core. O core é outro. Então, a gente precisa ensinar isso para a nossa população. Por isso Uhum. que é muito importante, quando a gente estiver fazendo um trabalho que seja aqui para levar ele para o futuro, ou da futuro trazer ele para uma base. Então, acho que essa é a sanfona, né? Esse é o movimento da sinfonia e dessa orquestra que a gente está trabalhando hoje aqui, batendo um papo bem gostoso com Sim. você, Luan. Eu acho que é bem legal da gente ter essa visão de que são trabalhos complementares, né? Principalmente dentro do mercado financeiro, que normalmente só cria-se concorrente, né? Ninguém consegue conversar de igual porque é todo mundo concorrente. Então, eu acho muito bacana da gente deixar isso claro também para as pessoas, né? E para quem está ouvindo a gente, de repente pensa, né? De repente não precisa do trabalho, mas gostaria de atuar como, né? Então, ter essa vertente, né? De, putz, eu posso ir para um lado mais comportamental, trabalhar de repente ali na parte educacional, né? A parte realmente como educador financeiro, né? Ou como um terapeuta financeiro. Vou ligar para o Reinaldo lá, chamar ele depois para bater um papo. Ou, não, quero trabalhar mais essa parte de planejador. Vou lá falar com os meninos do futuro, vou conversar com o pessoal lá. É legal para quem está em casa entender que tem espaço para todo mundo, né? E que as profissões são complementares, né? Em nenhum momento a gente vai estar aqui, como você mesmo pontuou, brigando, né? Porque vai cada um estar dentro do seu espaço, E né? isso, e não é tão verdade que você está falando, que é igual o professor de matemática, o professor de história, o professor de geografia. Exato. Todos são professores, mas cada um dentro do seu expertise, né? Da sua Uhum. especialidade. Então, a gente sabe muito isso, a gente trabalha muito fortemente isso. Hoje nós temos aí toda a esteira acadêmica que nos deixa aí fortalecido com milhares de pós-graduados, né, mestres e doutores já em educação financeira, hoje graduados também em educação financeira. Então, tudo isso vai nos dando a chancela de uma certeza que a gente não pode misturar a situação. Tanto é que na ABFIM nós estamos os comitês, né, separados, eles se conversam, mas eles não se misturam. Por quê? Porque Sim. são especialidades muito diferentes. Então, a gente tem muita alegria, né, de estar aqui nesse bate-papo, chegando acho que ao seu final, porque eu estou vendo aqui o horário aqui, já já a gente vai ficar Sim. umas 3 horas aqui falando, né? Se deixar, Mas a gente te nós não convida queremos outro ser dia para você vir aqui cansativos, para a gente bater um papo. nós não queremos ser cansativos, mas assim, já indo pro, finalmente, eu acredito que a gente pode e deve promover ações com a Futuro, com a DSOP, a Befim capitaneando isso de uma forma bacana, e levar esse movimento, né? Porque nossa, são milhões de pessoas, Sim. né, totalmente vulneráveis. Eu falo que essa pergunta que eu fiz, que vai ficar aí na sua base para você sempre usá-la, se você fizer hoje para 10 amigos, você vai ver a situação deles. Se Total. você fizer para 20 amigos, você vai ver a situação deles. Então a gente tem aí uma prerrogativa de um trabalho muito longínquo, vai demorar, mas a Uhum. gente está juntos
para desenvolver esse grande player, né, desse conhecimento. Porque é o seguinte também, como a Futuro vai atender seus futuros clientes se eles não forem poupadores logo no começo das suas carreiras? É muito trabalhoso, vou falar para você. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, vocês só fazem o trabalho com quem está endividado? Uma vez eu ouvi isso, né? Ah, o seu trabalho basicamente é ajudar o endividado a sair da dívida. Eu falo, cara, esse trabalho é muito, muito, muito trabalhoso e para a pessoa demora muito resultado, para a gente demora muito resultado. É muito melhor eu já conversar com quem está no nível um, 2, do que quem está no menos um. Não que eu não atenda, né? Tipo, a missão, né, realmente da Futuro quanto empresa é mudar a realidade financeira do Brasil. Então, quem levantar a mão, a gente vai ajudar, né? Então, independente do cenário da pessoa. Mas realmente, assim, se a gente tivesse um Brasil mais educado financeiramente falando, né, em que as pessoas já tivessem ali minimamente o conceito poupador, né, que tivesse no 0 a 0 minimamente, né, tipo, não fosse endividado, infelizmente não é a nossa realidade, né, a gente tem aí quase 80% da população endividada hoje. Então é Então, isso. daria para a gente realmente fazer muita coisa, né, se a gente tivesse Nós vamos, mais nós vamos fazer estruturado. nós vamos fazer umas palestras junto, Luan. Aí a gente vai rolar. Mas Maravilha. olha, legal, cara. Eu estou muito feliz aqui de estar com você nesse espaço importante. Espero que todos os outros que já passaram por aqui também tiveram a mesma sensação minha, como aqui, Fico muito sendo esse bate-papo agradecido. alegre, bate-papo, né, franco, solidário, solidário para uma proposta de um propósito, né? Uhum. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, cara, é levando alguma coisa para aquele que está realmente necessitando, seja aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem pouco dinheiro, aquele que não tem dinheiro. Não importa. Exatamente isso. Dinheiro, como você falou, é um movimento, ele é um escambo, ele é um meio de escambo, né? Eu troco ele por alguma coisa. E a Uhum. gente está aqui fazendo isso gratuitamente, o que é muito legal. A gente está fazendo aqui gratuitamente, para Exatamente. que as pessoas possam acessar, né? Que os nossos planejadores também financeiros, assim como vamos mandar para os nossos educadores, nossos terapeutas, esse nosso link depois aqui. Com Então, certeza. você que vai assistir, compartilhe isso, porque Por é favor. uma forma de esclarecer, né? Para o mercado aquilo que o mercado às vezes não consegue identificar. Por isso, estamos aí sempre prontos para servir. Espero que a gente tenha aí, vou deixar alguns contatos depois no, no descritivos aí, nossos Sim, contatos e tudo as mais, meninas para deixam. você. Você vai ficar seu arroba embaixo, site, pode ficar em paz que a gente deixa isso certinho. Põe lá a Netflix para o pessoal navegar, porque é totalmente entretenimento, tem lá todas as Eu dei uma olhada aqui, playlists, séries, achei bem bacana. vai gostar. Tá Reinaldo, bom, foi um querido. prazerzaço falar contigo. Obrigado de novo da presença, obrigado pelo bate-papo. Foi muito, muito agradável, né? O tempo em que a gente ficou conversando antes e aqui também, ao vivo com o pessoal, foi bem, bem, bem legal. Tenho certeza que não vai ser a última vez que a gente vai falar, né? Eu tenho que ir aí para Não, você autografar meu livro. E conforme for num futuro, talvez não muito distante, a gente te convida de novo para a gente continuar esse papo, de repente trazer algum outro tema que seja interessante. tem muitos temas que a educação financeira traz, tanto a aposentadoria, ela traz mesada, não Sim. é só uma que a gente conhece, tem mais de 8 mesadas, tem 8 mesadas hoje no mercado que a gente é um sistema de mesada. A gente tem muito para falar em educação financeira dentro das salas de aulas, dentro Uhum. das nossas famílias, enfim. É um universo assim gigante, mas a gente está Tema aqui não hoje falta. debutando para a gente poder calçar aí os nossos sapatos e andar juntos, tá bom, Show de querido? bola. Maravilha, Reinaldo. Foi um prazerzaço. Pessoal, como o próprio Reinaldo falou, se foi interessante para você esse assunto, tenho certeza que vai ser interessante para outras pessoas também. Compartilhe esse conhecimento, porque com conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Então, tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de muita gente. Não esquece de deixar o like, né? Deixar aí, fazer a ativação de sininho, né? Para ficar sempre de olho nas nossas informações, né? E sempre que a gente trouxer de novidade. Se quiser também conversar com o Reinaldo, conhecer um pouco mais do trabalho dele, a gente vai deixar nas descrições, né? Um pouco do que ele trouxe aqui para vocês, né? Para ficar fácil de achar. E qualquer coisa que precisar também da Futuro, tem o nosso Instagram, tem, né, o nosso site, pode entrar em contato com a gente. Certo? Galerinha, valeu! Até uma próxima. Tudo de bom. Tchau, gente. Um abraço.